No dia 30 de dezembro de 1937, na cidade de Sheffield, na Inglaterra, nascia o senhor das defesas impossíveis. Um goleiro que se destacaria muito pelos seus reflexos impressionantes e pela sua agilidade fora do normal. Embora muitos não o conheçam, talvez se lembrem de um lance muito especial na Copa do Mundo de 1970 no México, entre um jogo entre Brasil e Inglaterra, na fase de grupos, onde, num ataque brasileiro, Jairzinho conduzia a bola pela ponta direita, quase saindo ela pela linha de fundo, conseguiu um cruzamento para Pelé, que subiu lá no quinto andar, cabeceou a bola forte no chão, um gol que parecia já provável. Porém, esse goleiro simplesmente fez a defesa que ficou conhecida como a defesa do século XX. Um reflexo impressionante, conseguiu fazer a defesa e impedir um gol quase certo de Pelé. O seu nome todo mundo na Inglaterra conhece muito bem, Gordon Banks, eleito 5 vezes o melhor goleiro do mundo, entre 1967 a 1972. E hoje eu vou contar a história de talvez o maior goleiro da história da Inglaterra. Gordon Banks nasceu na cidade de Sheffield, porém, logo como criança já se mudou para a cidade de Cardiff, ao nordeste da Inglaterra, onde o seu pai abriu uma casa de apostas e infelizmente ele viu a sua família ir do céu ao inferno. Com tudo isso, essa casa de apostas teve um final trágico, onde o seu irmão acabou sendo morto por uma discussão. Isso, logicamente, revoltou o Banks, que largou a escola e também a família para trabalhar de pedreiro. E, em 1956, o goleiro com 19 anos fazia algumas peladas com os times que tinha na região, porém nunca teve um destaque assim apropriado e também nunca queria seguir a carreira profissional. Ele mesmo já afirmou diversas vezes. Porém, naquele ano de 1956, aos 19 anos, um jovem olheiro chamado Ted Davidson, que era do time de Chesterfield, ouviu o jogador e conseguiu contratar ele, recebendo um salário de 3 libras semanais. Chegando ao clube, a filosofia do time era simplesmente sempre revelar grandes jogadores, principalmente jovens. Com tudo isso, no ano de 1955 a 56, o goleiro foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa Juniores, perdendo para o time do Manchester United, conhecido como os Bush Babies, que tinha no time um tal de Bob Charlton, ainda novinho, junto ao Gordon Banks, que anos depois iriam jogar juntos na seleção da Inglaterra, principalmente na Copa de 66. Com tudo isso, essa grande atuação que ele teve no Chesterfield, mesmo com pouco tempo, o levou para o time do Leicester City para disputar a primeira divisão inglesa e também, logicamente, receber um salário muito maior. Recebendo 13 libras semanais, Gordon Banks chegou ao clube com uma tarefa muito difícil de ser titular. A Raposa, naquela oportunidade, tinha 5 goleiros e, logicamente, seria muito improvável o Gordon Banks chegar logo de cara e ser titular. Porém, nos treinamentos, ele conseguiu provar a sua dedicação e porque mereceria a vaga, sempre se dispondo muito mais do que os outros 4 goleiros. Com isso, ele acabou virando titular do time e fazendo muitas boas atuações. Inclusive, em 1963, essas boas atuações o levaram a ser convocado pela primeira vez para a seleção inglesa. Em 1964, no ano seguinte, depois de bater 2 traves em 2 finais de Copa da Liga Inglesa, inclusive em 63 a última para o Manchester United, de Dennis Law e também Bob Charlton, o time conseguiu ganhar do Stoke City e conquistando seu primeiro título de Copa da Liga Inglesa. Lembrando que nessa época o Leicester, que antes tinha na década de 50 talvez o melhor elenco da sua história, vivia maus bocados e o time não estava muito bem das pernas financeiramente. Em 1966 chegou o grande momento da carreira de Gordon Banks. O auge mesmo aconteceu na Copa do Mundo daquele ano, onde a Inglaterra sediava o torneio. Um elenco recheado de grandes jogadores, o English Teams tinha Gordon Banks, Bob Moore, Bob Charlton, dentre outros diversos jogadores que jogavam nos grandes clubes da Inglaterra. Gordon Banks fez uma Copa do Mundo brilhante, passando simplesmente 442 minutos sem levar um gol, chegando até as semifinais contra Portugal de Eusébio, onde levou o seu primeiro gol, onde Portugal havia diminuído a vantagem, onde a Inglaterra fez 2-0 e com isso o English Team classificou-se para a final da Copa do Mundo pela primeira vez, e jogando contra a Alemanha de um jovem chamado Franz Beckenbauer. Aquele jogo foi muito polêmico, pois teve o gol que a Alemanha
até hoje revisto esse gol, a Inglaterra acabou ganhando por 4-2 e ganhando sua primeira Copa do Mundo e até hoje o seu único título profissional na história. Gordon Banks, logicamente, foi o melhor jogador do torneio e também foi considerado o goleiro do torneio. Mesmo com o título da Copa do Mundo em 1966, no ano seguinte, em 67, aos 29 anos, com quase 300 jogos disputados pelo Leicester somente no campeonato inglês, Leicester acabou dispensando o goleiro para a entrada de um jovem goleiro chamado Peter Shilton. A diretoria do Leicester afirmou que os anos de glória de Gordon Banks já haviam ido embora. No mesmo ano de 1967, Gordon Banks acabou assinando com o Stoke City, um time que era médio para baixo, que teve péssimas campanhas no final dos anos 60 e também no começo dos anos 70. O título mesmo que Gordon Banks iria conquistar com o clube seria somente na década seguinte. Porém, em 1970, na Copa do Mundo disputada no México, Gordon Banks teria a sua segunda melhor glória da história e também o seu primeiro pior momento da sua carreira. A Inglaterra era a atual campeã do torneio e era logicamente uma das favoritas para vencer novamente a Copa do Mundo. Porém, caiu num grupo muito difícil, onde tinha Romênia, Tchecoslováquia e também a seleção brasileira, que seria a campeã do torneio. No primeiro jogo contra a Romênia, um futebol pouco visto da Inglaterra, eles conseguiram ganhar o jogo por 1-0. Porém, na partida seguinte contra a seleção brasileira, que seria, logicamente, uma das partidas mais emocionantes daquela Copa, onde o Brasil contava com Carlos Alberto, Rivelino, Pelé, Tostão, entre outros jogadores, seria a maior glória, talvez a maior glória de Gordon Banks. Em uma jogada pela direita de Jairzinho, onde ele conseguiu cruzar a bola antes da bola sair pela linha de fundo, uma cabeçada forte de Pelé para baixo, onde parecia gol, Gordon Banks fez uma defesa simplesmente sensacional, com reflexo muito bem apurado. Essa defesa ficou conhecida como a defesa do século XX e é uma das mais bonitas da história do futebol. Mesmo assim, Jairzinho, logo depois do segundo tempo, conseguiu fazer o gol vitorioso da seleção brasileira, que acabou ganhando por 1-0, e a Inglaterra, logicamente, teve muita dificuldade para se classificar para a próxima fase. Mesmo assim, jogou contra a Tchecoslováquia e conseguiu ganhar por 1-0, se classificando para as quartas de final. Porém, o primeiro momento trágico de Gordon Banks seria exatamente nessa fase. Infelizmente, ele acabou exagerando nas pimentas, nos quitutes, na comida mexicana e acabou sofrendo várias diarreias e também desidratação. Com isso, ele acabou ficando de fora no jogo contra a Alemanha. Peter Bonnet, que era o goleiro do Chelsea, substituiu ele. Ele viu a Inglaterra abrir 2-0, porém, logo depois a Alemanha conseguiu reverter o placar, virando o jogo para 3-2. Muitos dizem que Gordon Banks, se tivesse agarrado nessa partida, com certeza a Inglaterra teria se classificado para as semifinais. Voltando ao futebol inglês, em 1972 ele teve a sua glória no Stoke City, vencendo a Copa da Liga Inglesa, o único título de sua passagem pelo Stoke City. E, logicamente, ainda continuou sendo o melhor goleiro, na verdade, da FIFA no ano de 72. Porém, nesse mesmo ano, sofreria o seu maior acidente da sua carreira e que encerraria precocemente a sua carreira, daria um tapa na sua apostadoria. Diante de um trânsito onde ele estava com seu carro Ford Granada e acabou fazendo uma curva, passando e acabou acertando com alto de 60. Isso, logicamente, fez ele ir para o hospital e só acordou com 200 pontos na sua cara e com seu olho direito praticamente cego, forçando o goleiro aos 32 anos de idade se aposentar. Mas em 1977, com convite dos Estados Unidos, ele foi jogar no Fort Lauderdale Strikers, visto que o bom soccer reinava no país, onde já tinha passado os grandes jogadores como Pelé, Gerd Müller e também Franz Beckenbauer. Com isso, ele acabou jogando um ano e se tornou, logicamente, o melhor goleiro da competição e também do país. E logo depois anunciou a sua aposentadoria aos 35 anos. Nenhum outro goleiro foi maior do que Gordon Banks na Inglaterra. Logicamente que tivemos bons outros goleiros no país, mas como Gordon Banks foi o homem que se mais destacou nessa posição, tanto pelo seu título com a seleção, quanto também pelas suas boas atuações e também pelos seus reflexos, agilidade e também foco e, logicamente, o seu carisma, ele se tornou um craque imortal e, logicamente, o maior goleiro da história da Inglaterra.